Olá, tudo bom? Eu estou aqui na Espanha, em Valência. A Espanha é um dos países que mais vivem no mundo. A expectativa deles já está acima dos 80 anos, quase comparável à do Japão. E uma das coisas que os cientistas têm descoberto a respeito da longevidade, não só dos espanhóis, mas também dos europeus, é a chamada dieta mediterrânea, ou seja, muito do segredo de eles viverem tanto está por trás dos hábitos de alimentação desses povos. Em primeiro lugar, convém a gente dizer que, apesar do nome dieta, a gente usa esse termo dieta, mas não se refere àquele conceito popular de dieta, ou seja, um regime alimentar no qual você tem um tipo de restrição calórica ou objetivo de emagrecer. Dieta aqui está empregado no sentido de um estilo de alimentação, que é o estilo de alimentação dos povos mediterrâneos, ou seja, aqueles povos que ficam ali no litoral do mar Mediterrâneo, de Espanha, França, Itália, Grécia. E apesar de ele ser uma dieta, um estilo de alimentação típico dessa região, isso não significa que a gente que é do Brasil não possa adotar um estilo de alimentação saudável como os mediterrâneos. Eles comem verduras, legumes, frutas, carnes, frangos, peixes, coisas que basicamente a gente come também. Ou seja, não existe uma raiz bizarra que cresce na beira de uma montanha, de uma ilha da Grécia. Basicamente o tipo de alimentação deles a gente poderia emular de maneira muito parecida. Ainda que eles tenham predominância de algumas coisas que a gente não tem, né? Tem abundância de azeitonas, de azeite, de alguns tipos de peixe. No macro, no geralzão, é uma dieta que a gente poderia empregar muito bem no nosso dia a dia no Brasil e é uma dieta muito saudável. Em primeiro lugar, eles comem muitos legumes e muita verdura. Eu sei que às vezes a gente diz, eu como verdura, eu como legume, mas é assim, a pessoa monta um prato que é uma montanha de arroz, de feijão, de farofa, de torresmo, de batata frita e depois ela planta no cantinho do prato um pezinho de brócolis, como se fosse um pequeno bonsai escondido no meio de uma floresta, né, onde está o brole. Isso não é comer verdura e legume, né? Isso lembra muito a ironia do X-Bacon, do X-Bacon salada, né? Que é um coquetel de caloria e depois você põe uma folhinha de alface e uma rodela transparente de tomate, acho que só para diminuir o peso da sua consciência, né? Quando a gente fala que eles comem verduras e legumes, é o seguinte, eles comem uma quantidade monstruosa, brutal de legumes e verduras, né? O legume e verdura não é um coadjuvante, né? Um pezinho de brócolis, é muita verdura, é muito legume. Normalmente, legumes frescos e orgânicos, então esse é o primeiro ponto, né? Eles comem cereais também, né? Então eles comem arroz, eles comem lentilha, eles comem feijão, eles comem grão de bico. Mas o que acontece no Brasil, isso é o 70% do nosso prato, é muita quantidade. No caso deles, não é uma quantidade tão grande assim de cereais, né? Então a gente até tem na nossa dieta, mas a gente usa numa quantidade muito maior, numa proporção muito maior que a deles, e muitas vezes mistura duas coisas do tipo muito arroz, muita batata, né? Então esse é o primeiro ponto, é muito legume, muita verdura. Outra coisa também é que a base da gordura deles, eles têm ingestão de gordura, mas a base é muito comum que seja o azeite extra virgem, né? Então eles comem muito azeite extra virgem, e que talvez no caso do Brasil isso não seja tão simples, apesar de haver nos supermercados, não é um produto barato, nem todo mundo tem acesso a isso. Mas se você não puder consumir o azeite extra virgem, pare de consumir o óleo de soja, o óleo vegetal. O brasileiro come muita fritura, come muita gordura, e isso não faz bem. Se você não puder consumir o azeite extra virgem, pare de consumir excesso de fritura. A gente sempre vai em festinha de aniversário e é muito comum, né? Porque é muito engraçado porque os salgadinhos fritos, as coxinhas, os balangandãs, os risoles vão embora num tapa, né? E sobra o que no final da festa? Os assadinhos, que fazem menos mal, né? As empadinhas, os assados sobram, né? E as frituras vão embora rápido. Então a gente come muita gordura ruim. Outra coisa, em relação a carnes, eles até consomem carne, mas não é o mesmo volume de carne que a gente come. E é muito mais carne de peixe, frutos do mar, eles comem muito mais peixe do que carne vermelha. Então é uma alimentação mais saudável. Além de comer menos carne, eles comem carne sim, né? Mas com mais frequência são peixes, até porque eles vivem em regiões litorâneas, né? E o peixe tem propriedades nutritivas interessantes, inclusive para o coração. A outra coisa também, eles comem alguns tipos de nozes, isso não é fundamental na dieta, mas isso é um componente, no Brasil a gente não tem muito.
doce. A gente brasileiro, a gente ama doce, a gente come muito açúcar. E a sobremesa deles são frutas, né? Então, o açúcar que eles ingerem é um açúcar muito mais saudável, a frutose, não esse açúcar cristalizado, industrial, que a gente come em altas doses, né? Então, essa é uma diferença marcante também para a dieta deles. E a outra coisa, eles não comem tantos lácteos assim, eles não comem fast food, quer dizer, não é que não comem pouco, alimentos processados não comem muito. Né? E tem outra coisa que eles fazem também, que é o vinho, né? Existem alguns estudos associando longevidade e boa saúde a um consumo moderado de vinho. Algumas ressalvas, por causa do resveratrol, né? Algumas ressalvas, em primeiro lugar, eles consomem pouco, uma taça pequena ou meio cheia apenas, por dia no máximo, de vinho tinto, seco, ou seja, não adianta ser aquele vinho doce, aquele vinho que faz mal para a saúde. E aqui vem outro problema, né? Porque no Brasil a gente não tem essa abundância de vinho barato. Vinho aqui é quase o preço de refrigerante, né? Então para eles é fácil, é um vinho de qualidade e barato. Outra coisa é que o clima do Brasil nem sempre combina com vinho, né? O Brasil é um país quente. Outra coisa, a dieta do brasileiro nem sempre combina com vinho também, né? Vinho não harmoniza muito bem com feijão, com farofa, com torresmo, então nem sempre dá para tomar vinho. E tem outra ressalva que eu faço, assim, vinho é álcool. E álcool, via de regra, não faz bem para a saúde. Então, se você não é capaz de conter seus impulsos, suas pulsões, se você não é capaz de parar na primeira taça, nem comece. E por fim, você pode estar se pensando, vale a pena viver muito mais uma vida em que eu não tenha os prazeres da mesa? Não, isso não é verdade. A dieta mediterrânea é saborosa também, né? A dieta mediterrânea ela pode ser muito saborosa. E além de ser saborosa, é possível você combinar pratos criativos e interessantes com essa ênfase em verdura, em legumes e peixes e tal. Cada um desses países que eu citei, eles têm ao seu modo, o seu jeito de enfiar o pé na jaca. Os espanhóis, aqui onde estou, eles adoram embutidos, por exemplo, né? Presunto, salame, ramon. De um modo geral, os embutidos não fazem bem para a saúde, né? Os italianos comem muita massa, a gente já sabe disso, né? E os franceses, pior ainda, eles gostam de maionese, eles gostam de queijo, eles gostam de batata frita, né? Ou seja, se a base da sua alimentação for saudável e você tiver uma vida ativa, se mexer, praticar atividade física, de vez em quando você até pode enfiar o pé na jaca, que isso estará compensado pela sua prática regular de hábitos saudáveis, tá legal? Então é isso, espero que você tenha conhecido um pouco mais da dieta mediterrânea. Sempre existe a possibilidade, é o que a gente recomenda, se você tiver essa alternativa também, de procurar um profissional, um nutricionista, um médico especializado, que ele pode te indicar uma dieta ainda mais balanceada e equilibrada, adequada ao seu caso. Mas independente de qualquer coisa, se você seguir essas linhas gerais, comer mais verdura, comer mais legume, evitar as gorduras ruins, preferir o açúcar derivado da fruta do que o açúcar cristalizado, se você seguir esses passos naturalmente, você já vai ter uma dieta muito melhor e já está provado, você é aquilo que você come. Então siga o exemplo dos povos mediterrâneos. Tenha uma dieta mais saudável e viva não apenas mais, mas viva melhor também, tá bom? Um abraço, direto de Valência, na Espanha, e até o próximo vídeo. Vida longa!